levar uma organização musical para preparação de ambiente para palestra que você aproxima. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me falar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada de dor entre meu ser, tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço, sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu
não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fica a pensar em tua perfeição. Então, a ti, Senhor, grandioso és tu. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhas os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Como Zaqueu, quero subir bem mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, para te seguir.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é um bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, por quê? Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Tu te agarraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Boa noite à família Fé Amor.
É tão bom estar aqui, ó, vendo rostos que há tanto tempo não vejo. Estou vendo aqui na minha tela alguns. Eu sei que tem mais pessoas aí. A Leila, o Mário, a Dona Marlene, a Celinha, a Vilma. Quanto tempo, né? Ver nossos estudos ali, né? No Fé Amor. Tão bom a gente estar ali compartilhando. Eu sei que a Leni também está, o Paulão, né? E outros companheiros, o Aristides. Um abraço no coração de cada um, né? E saudade aí. Quem sabe aí em breve nós possamos nos ver lá naquela casa, né, de luz que é o nosso fé e amor. Vamos então iniciar o nosso pequeno estudo e vamos falar hoje de coisas simples, coisas do cotidiano. Às vezes a gente fica pensando, se Jesus estivesse aqui, e ele poderia estar aqui, falando para nós, ensinando para nós suas parábolas, esclarecendo o que era o significado, e sempre buscando coisas do nosso cotidiano para que a gente pudesse compreender as verdades do reino, né? As verdades da vida espiritual. E se a gente for observar, de fato, o que ele falava para a gente eram coisas assim muito simples, eram coisas do cotidiano, da vida humana, mas que nós, ainda espíritos infantis, não éramos capazes de perceber. E às vezes a gente fica pensando, o que é que um espírito como Jesus poderia falar para a gente assim de especial? Algum segredo, algum mistério, algo assim mais profundo? O que será que ele falaria? Eu diria que ele falaria a mesma coisa que ele falou há 2.000 anos atrás, quando ele esteve aqui em nosso meio. Eu vou aqui compartilhar com vocês os slides. Aí você me diga se tá tudo certo. Tá certo aí? Estamos vendo. Estão vendo, né? Deixa eu me organizar aqui. E ainda hoje, eu estava no parque da cidade com meus filhos, e nós levamos uma grande toalha, colocamos no chão, né? E levei uma almofada, eu fui com 2 crianças, a almofada tinha 4 lados, eu falei assim, ó, cada um deita de um lado. Então ficou uma espécie de cruz ali. Vamos observar agora as nuvens. E começamos a observar a natureza. E interessante é que Jesus, nessa passagem do Evangelho, onde nessa oportunidade que ele contou, essa parábola, a parábola aí do joio e do trigo, ele se referia justamente à natureza, e era algo comum que Jesus fazia, que o nosso mestre fazia. Ele sempre buscava coisas do cotidiano ali da vida das pessoas, mas parece-me que ele tinha uma predileção pela natureza. E eu acredito que não seja somente porque aquela sociedade era agropastoril, porque ele poderia tratar de mil e uma outras coisas, que não só ali a terra, a mostarda, o semeador, o cefeiro, né? Ele poderia falar de muitas outras coisas, como ele também falou na realidade. Mas a natureza é interessante, porque ela é dotada de uma simbologia muito profunda e tem uma ligação profunda, consequentemente, com cada um de nós, porque nós também somos seres da natureza. Então, ali naquela oportunidade, estando no parque, eu fui observar a natureza com as crianças, e a gente observa que hoje em dia, muitos têm dificuldade de ter essa sensibilidade para perceber a natureza à sua volta, né? O que aquele momento representa, aquele momento de paz, aquele momento de tranquilidade, perceber essa tranquilidade, essa paz dentro da gente. Nós que ficamos muitas vezes ligados nesse mundo tecnológico, a gente acaba se afastando da natureza, que é uma obra da criação, com seus símbolos, seus ensinamentos, como a gente vai ver hoje nessa passagem do Evangelho de Jesus, falando aí sobre a mente ociosa, desse livro Luz Imperecível, capítulo 70, que é muito interessante. E aí, nós vamos começar lendo essa parábola. Essa parábola Jesus contou no contexto ali na beira do mar da Galiléia. Antes dela, Jesus contou a parábola do semeador, né? O semeador que saiu semear e falando da semente que caiu em determinadas partes ali do campo, etc. Depois ele contou a, a parábola do joio e do trigo, e aí vem a parábola do grão de mostarda e fermento, né? Mas ali, para o público em geral, ele contou só essas
4 parábolas. Depois, somente para o discípulo, ele contou mais 3 parábolas depois disso. E ele fez o favor de explicar o que significava essa parábola que nós vamos estudar hoje, tá certo? Então, a gente vai ler essa parábola, a gente vai comentar sobre ela, sobre os símbolos que a gente consegue detectar, o que a gente pode tirar para a nossa vida, nosso mundo íntimo dessa parábola, e depois a gente vai ver o que é que o autor da parábola falou acerca da parábola que ele mesmo ensinou. Então, olha só, nós temos a chance, a graça, né, de poder ler no Evangelho o que o nosso mestre quis dizer com a parábola que ele contou para o público, que depois ele esclareceu para os discípulos, em particular, o que significava a parábola. Então, a parábola começa assim. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem, que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. O homem estava ali dormindo tranquilamente, né? Veio o inimigo, depois que a semeadura já havia sido feita, não percebeu. Esse momento em que o inimigo chegou e semeou a semente do joio no meio do campo da plantação de trigo, o homem dormindo não percebeu. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: Não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direis aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Essa foi a parábola que Jesus contou. Agora, e o que significa essa parábola? Né? É muito interessante a gente fazer essas reflexões em conjunto. E aí vamos ver o significado de algumas coisas, né? Por exemplo, a primeira coisa, a ação de plantar o trigo no campo. Isso é um trabalho. E o trabalho, a gente sabe que ele serve para que a gente possa, enquanto espírito eternos, progredir intelectualmente. Nós estamos aqui ainda presos à matéria. A nossa existência depende do nosso trabalho. A nossa proteção depende do nosso trabalho. O nosso bem-estar depende do nosso trabalho. Ou seja, na lida com o campo, na lida com a vida material, a gente aprende que se a gente trabalhar, se a gente plantar, a gente há de colher aquilo que nós estamos plantando, ou seja, haverá o benefício em cima do trabalho que nós estamos realizando. Então, o trabalho é um fator de progresso. E olha só Jesus falando que o homem plantou um campo, e um campo de trigo. E esse homem queria o quê? Queria, obviamente, colher o trigo. Então, a primeira coisa que a gente poderia refletir é o que é que nós estamos plantando no nosso campo? O que é que nós estamos plantando na nossa vida terrena? O que é que nós estamos plantando em torno da gente? E, sobretudo, o que é que nós estamos plantando em nossos corações? O que é que nós estamos cultivando em nossos corações? Que trabalho é esse que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando ou nós estamos ociosos? Estamos parados? Porque a gente vai colher de acordo com aquilo que a gente plantar. Então, no caso, o homem, ele plantou trigo porque ele queria o trigo. O trigo, para ele, era importante. Mas o trigo é importante por quê? Olha só, o trigo foi uma das culturas que marcou a evolução social, né, do homem. É uma das culturas que facilitou, por exemplo, o homem se tornar sedentário, porque ele passou a cultivar seu próprio alimento. Então, há notícias de plantação de trigo de 6.000 anos lá na Babilônia. Então, é um cereal que é associado, por exemplo, à prosperidade.
olha só o que nós devemos plantar no mundo, algo que nos dê prosperidade. É associado à festividade também e felicidade. É claro que com a barriga vazia, ninguém fica feliz, né? Com a barriga cheinha, bem alimentada, a gente leva a vida com mais alegria e a gente ainda, mais ainda, a gente poder compartilhar esse alimento com as pessoas que a gente ama, com os amigos, é uma alegria maior ainda. Não comer sozinho. Então, a gente trabalha junto, a gente progride junto, a gente se alimenta junto daquilo que a gente conquistar em conjunto, porque também ninguém evolui, ninguém cresce sozinho. O trigo também ele é associado a renascimento, a ideia de saciedade, de felicidade, de fartura, de progresso, prosperidade, sorte. Então, o trabalho é capaz de nos propiciar tudo isso, não somente no campo material, mas também no campo espiritual. E fica até difícil para a gente dissociar uma coisa da outra, porque nesse mundo é um contribuindo para a felicidade do outro. Um dia desse eu fui à padaria e até agradeci ao padeiro. Olha só, eu agradeço de você estar aqui produzindo esse pão, porque eu mesmo teria disponibilidade para acordar todo dia, 4 horas, 5 horas da manhã, para produzir esse pão para mim. Só que o padeiro não está ali produzindo pão sem nenhuma matéria-prima, está produzindo com trigo. Então, teve alguém que plantou o trigo, teve alguém que transportou. Então, você vê como essa questão do trabalho é importante no nosso mundo, para o nosso bem-estar. E o celeiro onde o trigo é recolhido é considerado o reino de Deus nessa parábola, né? E é lá, no reino de Deus, que a gente vai poder usufruir com alegria, com felicidade, o que a gente plantar durante a nossa existência, durante essa trajetória evolutiva que nós estamos fazendo aqui. O trigo também é associado ao alimento espiritual, né? Quando a gente fala que Jesus é o pão da vida, porque ele nos alimenta espiritualmente com suas palavras. Quando a gente fala, por exemplo, de evangelho, toda vez que nós falamos, é como se nós invocássemos a presença do Cristo, porque são as ideias dele, é o amor dele, o sentimento dele que nos inspira a estar aqui nesta noite, conversando online sobre o que ele nos ensinou. Já o joio, gente, o joio é uma erva horrível, né? É uma praga, e é muito comum em lavouras que tem trigo, e dá trabalho para você cuidar, né, do joio sem ferir o trigo, né? Então, o trigo, ele pode hospedar fungo, o joio ele pode hospedar fungo, pode produzir toxinas venenosas, causam graves efeitos, e caso seja consumido por seres humanos, por animais. E o joio, no mundo, representa justamente a diversidade de evolução. Ou seja, não existem só espíritos, digamos, evoluídos, não existem só espíritos bons, também existem os espíritos que são ignorantes, que ainda percorrem ou estão estacionados, né, nessa ignorância e produzindo o mal, produzindo aquilo que vai de encontro às leis de Deus, ações contrárias às leis de Deus. Mas o joio representa a diversidade. E nós estamos inseridos no mundo, nesse campo, junto com outras pessoas que são diferentes da gente. E essas pessoas nem sempre nós podemos dizer que vamos ter uma boa convivência com elas. Às vezes é difícil suportar determinadas pessoas. É difícil, às vezes, suportar os efeitos da convivência com essa pessoa. Mas elas também são importantes. Elas têm o seu papel. O seu papel até na nossa própria evolução. Porque essas pessoas podem servir como instrumento de prova para a gente. A prova da paciência, a prova do perdão, a prova da caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Então, essas pessoas também ajudam a gente a crescer, ajudam a gente a evoluir nesse sentido. Por outro lado, esses nossos irmãos, também, se nós nos esforçamos por crescer, por evoluir, nós podemos estar contribuindo também para o crescimento, para a transformação, para o progresso, né, desses irmãos que ainda se mantêm renitentes no caminho da ignorância. Então, até agora nós falamos sobre o trabalho, nós falamos sobre o trigo, sobre o celeiro,
e sobre o joio, né? Então, esse joio é muito interessante, porque é justamente convivendo com os contrários que a gente vai pôr à prova o que a gente de fato conquistou dentro da gente. E é interessante até isso na simbologia, porque o trigo, se você pegar a semente de trigo, colocar na mão e friccionar, você vai ver que a palha vai cair e vai ficar a semente do trigo. O joio não. O joio, se você colocar na sua mão a palha dele e friccionar, você vai ver que assim que não tem semente nenhuma consistente dentro do joio. Você fica com as mãos vazias só com a palha. Então, até nisso, a simbologia do trigo é interessante, porque a gente precisa construir algo dentro, algo firme, algo seguro, que de fato vem nos propiciar toda essa ideia de felicidade, de progresso, de bem-estar, de saciedade, de alegria, né? Então, é assim, é experimentando, né, juntamente com os irmãos que são diferentes de nós, que não pensam como nós, que a gente vai descobrindo quem de fato a gente é e vai contribuindo um para a evolução do outro. E a gente deve ter isso em mente. A gente, por exemplo, a gente não deve, a gente deve, na realidade, evitar trabalhar só com as pessoas com quem tem afinidade. Não, eu vou trabalhar com fulano, porque fulano não tem afinidade com ele. Poxa, às vezes é uma forma de você trabalhar a sua capacidade de lidar também com as diferenças. E às vezes, mesmo que você não queira, você é obrigado a passar por essa experiência. E com essa experiência você vai crescer. O joio também pode ser os nossos próprios defeitos, né? Porque a gente, às vezes, pensa que está em um determinado estágio evolutivo, que a gente já superou algumas coisas, mas aí vem a prova, vem a dificuldade, vem os problemas que a gente enfrenta. E aí, o que é que acontece? As nossas experiências anteriores, né, o nosso psiquismo que a gente vem alimentando durante milênios, alguns vícios que a gente vem cultivando, nesse momento de prova que nós estamos menos vigilante, a gente acaba cometendo um erro, acaba praticando uma ação infeliz. Então, uma coisa que eu reflito dentro dessa parábola, que todos esses componentes parece que a gente pode encontrar fora da gente e dentro da gente também, entendeu? Porque na medida em que, por exemplo, você busca progredir, você estuda, você trabalha como se você estivesse semeando dentro de si essas possibilidades de felicidade, de satisfação, de realização. Mas se você não trabalha, e ao contrário, você pratica ações ruins, é como se você tivesse construindo dentro de si possibilidades de sofrimento, né, de estacionamento, de desespero. Então, esses símbolos que Jesus trouxe para a gente nessa parábola, a gente pode encontrar tanto fora quanto dentro da gente. Então, em determinado momento, a gente pode agir como trigo. Em outro momento, a gente pode agir como um joio. E aí? Será que a gente poderia refletir? Agindo assim, eu vou ser joio, como um joio, ou vou ser como o trigo? O que é que minha ação, o que é que minha colocação, o que é que minha palavra está contribuindo para construir a alegria, a felicidade, o progresso, ou para impedir que essas coisas se realizem, né? Então, são símbolos e são situações que a gente pode encontrar dentro e fora da gente. E aí vem o inimigo. O inimigo seria o diabo, né? Aquele que divide, aquele que desune. E desune como? Desune pelo egoísmo, pelo orgulho, despertando, né, a inveja nas pessoas, os defeitos, acentuando os defeitos que a gente tem, não é isso? E a gente, assim, às vezes, nós temos um olhar muito clínico, né, para detectar inimigos. E Jesus, ele sabia disso. Tanto é que ele até falou, não julgueis para não serem julgados. Como é que você vê um cisco no seu irmão não consegue enxergar a trave que está no seu olho? Olha só, o joio, a questão do joio e o trigo. Ou seja, a gente vê o joio no outro, mas não consegue encontrar o joio na gente. Como é que a gente, assim, vai ser capaz de ser feliz? Porque se o juiz, o peso é o mesmo, quando a gente fosse avaliar, quando a gente fosse julgar, a nossa mão também vai ser pesada em relação a gente mesmo.
E esse inimigo é um elemento avaliador do nosso progresso. Pode fazer parte da nossa prova, né? E isso acontece na nossa vida individual, na nossa vida íntima, né? No nosso templo interno, no nosso campo mental, e pode acontecer também em grupos, pode acontecer no movimento espírita, né? Quantas dificuldades, às vezes, a gente encontra em trabalhar com determinados companheiros dentro do movimento espírita, em razão das características que você possui, ou seja, e que o outro possui. E, às vezes, por a gente não ter afinidade, não se compreender, não para conseguir praticar a caridade, a gente se melindrar, aí acontece ali uma divisão que acaba atrapalhando e prejudicando a obra, né? E isso é muito ruim. E o joio, o inimigo é justamente essa pessoa, ou essa experiência que vem, né, ou esse defeito que a gente tem dentro da gente, que é despertado pelas circunstâncias, em razão até mesmo nossas experiências anteriores, que vem nos colocar à prova, né? Então, esse inimigo ajuda a controlar nossos valores pessoais. E até que esses valores, inclusive, se tornem virtudes, né? Porque valores podem ser trabalhados, né? Podem ser, digamos assim, flexibilizados. Agora, uma virtude não. Quando a pessoa desenvolve a virtude, independentemente do valor, você vai se manter fiel à virtude que você possui, tá? Então, é algo que é muito mais garantido. E tem a questão do dormindo, né? Ou seja, o homem trabalha, é bom trabalhar, é necessário trabalhar, é importante para o progresso, mas o descanso também é necessário. Nós precisamos descansar. No livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem lá, nós devemos trabalhar até o limite das nossas forças, né? Então, assim, a gente não vai sobrecarregar o nosso corpo físico, a gente não vai é, prejudicar a nossa saúde em razão do excesso de trabalho. Então, o descanso também é importante, mas não a ociosidade. E olha só, quando você trabalha, você está lidando ali, colocando a mão na massa e tudo, você às vezes não tem muito tempo para pensar, porque você tem que concluir aquilo. E às vezes, diante do trabalho, você passa por alguma dificuldade, algum problema que você não consegue resolver naquele momento. Mas na hora de descanso, você começa a refletir sobre os problemas que você está passando na família, no trabalho, no seu dia a dia, e você encontra um caminho, você encontra uma solução, você encontra uma saída, e com isso você vai desenvolver a inteligência, né? Então, o descanso é interessante porque você, com o descanso, você pode dar maior liberdade à inteligência. Então, seria uma espécie de ócio, mas um ócio produtivo. Agora, o que acontece com a gente? Se a gente está sem fazer nada, o que é que passa pela nossa mente? O que é que a gente busca? Quais são os pensamentos que vêm? O que é que a gente cultiva no nosso momento de descanso? Será que o nosso ócio está sendo produtivo? E isso é interessante, né? Porque se a gente é capaz de buscar materialmente algo que nos prejudique, mentalmente também nós podemos cultivar algo que venha nos prejudicar. E às vezes a falta de vigilância, no momento de fraqueza de vigilância, você fala algo, você pratica determinada ação, você falta a fé, você se desespera, você se deixa levar pelas ilusões, você busca conquistas fáceis, o caminho mais fácil, justamente nesse momento de invigilância, também nesse momento de, digamos, que você está desatento, porque você está dormindo, você está descansando. E interessante é isso, porque o que acontece com uma mente desperta? Uma mente desperta detecta o problema. Às vezes não consegue impedir o problema, como no caso da parábola, porque o homem dormiu e aconteceu o problema. O inimigo veio, ele não percebeu e semeou joio no campo. Mas se você, apesar disso, tiver com a mente um pouco desperta, você vai perceber que aconteceu algo diferente. Você vai perceber que algo ruim está acontecendo ali e você vai
detectar isso e vai buscar também a melhor solução. Porque tem coisas que só o tempo é capaz de resolver também. Então, até o fato de o senhor da vinha, o senhor lá do campo, determinar que não fosse retirado o joio naquele momento, naquela hora que o servo falou para ele que tinha joio no campo, foi um ato de inteligência, de sabedoria, porque ele sabia que para algumas coisas acontecerem da melhor forma possível é necessário o tempo. Então, esse senhor tinha uma mente desperta, uma mente atenta. E porque justamente nesse período de invigilância, de desatenção, a gente pode neutralizar a nossa ação do bem. Para construir algo é muito fácil, para destruir é muito rápido. Né? E a gente vê isso muitas vezes acontecendo. Às vezes uma palavra destrói uma relação, né? Uma ação, uma conduta mal pensada, você é capaz de destruir, né, um grupo de amigos, destruir uma amizade, às vezes, que durou anos ali sendo cultivada. E, em razão disso, nós podemos, em razão dessa invigilância, dessa falta de atenção, acabar destruindo, né, a, algo que a gente tenha lutado muito para conquistar. E o campo seria justamente o mundo onde nós estamos, né? Esse seria o campo. É aqui onde nós devemos passar as nossas experiências, não é isso? E Emmanuel fala que o nosso campo mental é o nosso verdadeiro campo de trabalho, o nosso campo mental. Então, é uma coisa que, se a gente for pensar bem, refletir, falei isso hoje para uma pessoa, olha, tudo começa aqui, na nossa mente. É aqui que você cria suas possibilidades de progresso, de sucesso, de felicidade, ou o contrário de tudo isso. Porque aqui você cria condições, dependendo da forma como você percebe as coisas, dependendo dos pensamentos que você cultiva. É nesse campo aqui de trabalho que você vai semear, né, coisas boas ou cultivar coisas ruins, que vão te trazer a infelicidade. Então, o fato de nós estarmos aqui estudando o Evangelho, eu considero que a gente, de um certo modo, está lançando sementes na nossa mente, né? Nós estamos trabalhando as ideias. Então, eu tenho certeza que, se Deus quiser, em algum momento, a gente vai se lembrar, puxa, será que eu estou sendo joio ou será que eu estou sendo trigo com essa minha atitude, com essa minha colocação? E algo que é interessante é a gente voltasse para o nosso campo íntimo, para o nosso coração, e se perguntar, afinal de contas, qual é o móvel dessa minha atitude? Se por trás do móvel da fala que eu vou pronunciar, se o móvel da ação que eu vou ter, tiver por trás dele, e olha que às vezes é difícil a gente detectar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, em regra a gente vai se arrepender depois. Em regra, vai se arrepender depois. Porque a nossa intenção conta muito nesse aspecto. Então, e o campo também representa a própria vida material, né? Aqui é o nosso campo de ação. Aqui é onde nós estamos estagiando. Deus precisa de braços fortes, de mãos ativas, para que o reino dele também se concretize aqui no plano físico. Não é isso? Então, a doutrina espírita e o cristianismo têm essa visão, a visão de uma visão transformadora do mundo, mas não de uma forma política, por meio de guerras, brigas, contendas, mas transformando o coração de cada homem, de cada pessoa, porque o dia que a caridade e o amor reinarem, viu, Leila, no mundo, nós nunca mais teremos guerras, nunca mais teremos brigas, irmão nunca mais matará irmãos. Mas até lá, enquanto a gente não compreender e não vivenciar, colocar em prática desse ensinamento do Cristo, essas coisas simples que ele está falando para a gente, né, falou para nós por meio dessas palavras, dessa parábola que ele trouxe, e até hoje muita gente não consegue praticar. A gente até compreende intelectualmente, mas no campo do sentimento, a gente não absorve, porque isso requer trabalho, requer tempo,
né, para que a gente consiga, de fato, colher os frutos desse esforço que a gente está fazendo, não é isso? Mas aí tem um outro ponto. Gente, existe uma semente boa e outra ruim, tá? Existe uma semente boa e outra ruim. Existe a luz e existe as trevas. As coisas são assim. Existem os dois lados, não é isso? Ainda que essas trevas, essa coisa ruim, seja fruto da ignorância de nós espíritos. Ignorância em relação às leis de Deus, ou rebeldia mesmo. O espírito pode se evoluir intelectualmente, conhece a lei divina, mas se rebela contra ela. Entendeu? Então a gente precisa estar atento. E é nesse sentido que vem a questão da ceifa. Porque o mal estava ali no campo e o Senhor ceifou. Ele arrancou ali o joio. Aquilo que poderia trazer, inclusive, problemas de saúde para quem o consumisse, caso fosse cultivado misturado ali com trigo. Então, em muitas situações, é necessário você, de fato, praticar uma conduta capaz de neutralizar a ação do joio. E isso é complicado para a gente, porque como resolver um escândalo gerando mais escândalo? Percebe? A gente tem dificuldade de lidar com essa expressão, né? Com essa equação. Meu Deus, olha só, alguém vem atentar contra a minha vida, eu preciso defender minha vida. Como é que eu vou tirar a vida dele? Eu prefiro morrer. Aí tem pessoas que preferem morrer a lutar para se proteger, né? Então, por quê? Porque a pessoa não quer gerar um escândalo maior do que o escândalo que a pessoa quer fazer, ou prefere que a outra pessoa pratique o escândalo e ela não. E essa equação é difícil da gente resolver. É muito difícil para nós resolvermos. Mas existe uma semente boa e outra ruim. E bem ou mal, o mundo tem, né, suas ferramentas ainda muito imperfeitas para resolver alguns problemas que nós temos na sociedade e no nosso mundo, não é isso? Isso também, gente, trazer uma reflexão para um sentido mais amplo, porque isso repercute no nosso. Essa parábola você pode encontrar todos os elementos dentro de si, você pode encontrar esses elementos fora de si, dentro da comunidade espírita que você frequenta, do seu núcleo de fé, você pode detectar também esses elementos, essas dificuldades, não é isso? Porque você fala assim, nossa, fulano é aprovação para mim, mas o fulano vai dizer assim, nossa, cicrano é aprovação para mim. Aí quem está certo, quem está errado? Percebe? Então, assim, é bom a gente consultar o nosso coração, os móveis das nossas ações, porque essa questão da intenção do móvel, do que te move, é muito importante. Se você perceber que é o orgulho, que é o egoísmo, você pode mudar de postura, porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar se arrependendo e sua ação pode ter consequências ruins, não é isso? Mas o fato é, quem plantar boa semente, colherá a felicidade, isso é bem claro. E quem plantar uma semente ruim, colherá a infelicidade, colherá sofrimento, né? E isso aí, gente, para Deus é tranquilo. Ele tem as leis que são imutáveis, que são eternas, e isso forçosamente vai acontecer e ele lida com isso de uma forma tranquila. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde todos nós chegaremos ao grau de evolução espiritual que nos propiciará a felicidade. Tá certo? E no movimento espírita também nós temos isso, né? Kardec falava dos adversários do espiritismo, trazendo por uma análise mais ampla. Olha o que ele fala. Tentarão vos dividir, criando sistemas divergentes e suscitando entre os espíritas a desconfiança e a inveja. Kardec já falava isso naquele tempo lá da codificação. Uma recomendação, ó, vigilância para não cair na armadilha. Aquele que procura, seja por que meio for, observação, como detectar o joio, ó, romper a boa harmonia, não pode estar animado de boas intenções. É uma observação que Kardec faz. Guardar a maior prudência na formação dos vossos grupos,
não só para a vossa tranquilidade, mas no próprio interesse dos vossos trabalhos. Né? A natureza dos trabalhos espíritas exige calma, recolhimento. Ora, não há recolhimento possível se somos distraídos. Olha a questão da importância da atenção. Distraídos pelo quê? Pelas discussões ao joio e pela expressão de sentimentos malévolos. Se houver fraternidade, não haverá sentimentos de malquerência. Isso nosso codificador falando. Mas não pode haver fraternidade com egoístas. Olha a questão do móvel. O que está por trás do móvel? Não é isso? Com ambiciosos e orgulhosos. Com orgulhosos que se escandalizam e se melindram por tudo. Às vezes o problema não está com o outro. O problema está com a gente. Nós que somos muito melindrosos. Por quê? Porque o orgulho está lá no estampo, né? E é uma coisa que a gente precisa refletir, não é isso? Com ambiciosos que se decepcionam quando não tem a supremacia. Ou seja, tudo tem que ser do meu jeito, não é isso? Eu é quem mando, todo mundo obedece. E com egoístas que só pensam em si mesmo. A cisanha não tardará a ser introduzida e com ela a dissolução. É o que gostariam os inimigos e é o que tentarão fazer. Olha só as observações que o nosso codificador fez. E isso é uma realidade, faz parte da convivência humana, da realidade humana. E as recomendações? Recomendações que o nosso codificador fez. Ó. Não se afastar do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar susceptibilidades e desconfianças. Uma recomendação que ele fez. Outra, afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. É interessante que essas questões de discussões políticas, e nós teremos muitas ainda nesse ano, levou muita gente a se tornar inimigo, a acabar a amizade, mesmo entre famílias, dificuldade de relacionamento com irmãos, com pai, com mãe, né? Primos, que não se conversam mais por conta de questões políticas. Olha só o que divide, né? Mas é interessante que o amor de Cristo nos une. Como é que a gente pode desejar o mal do outro? Às vezes a gente conversando, dialogando, tentando entender e compreender a visão do outro com respeito, nós somos capazes de, nessa convivência, olha só, com as diferenças, dar um salto no nosso entendimento, dar um salto na nossa visão. No mínimo, a gente vai estar aprendendo a respeitar o outro. No mínimo, a gente vai ter a oportunidade de ter uma outra visão. No mínimo, a gente vai buscar exercitar a nossa capacidade de compreender o lado do outro. Não é isso? Mas, no movimento espírita, a gente deve evitar discussões, reuniões que estejam relacionadas à política, às questões irritantes, essas coisas que mais promovem dissensões do que união. Sendo que a gente pode se apegar à moral, né? Porque a moral cristã é algo que nos une a todos. A outra recomendação, procurar no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. No próprio interesse do Espiritismo, que ainda é jovem, mas que amadurece depressa, deveis opor uma firmeza inabalável aos que buscarem vos arrastar por um caminho perigoso. Não é isso? E às vezes dentro do movimento espírita mesmo, você tem pessoas e tem irmãos que trabalham para a sua divisão. É algo que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que observar com muita cautela. Esses irmãos que às vezes, digamos, estão no meio do trigo, né? Que das pessoas, dos companheiros que estão ali tentando construir, fiel ali às questões morais do Cristo, fiéis aos ensinamentos da doutrina, às verdades que ela ensina. Tem outros que vêm querer introduzir outras ideias, renovar porque acha a doutrina que está muito velha, né? Eu me lembro até de uma história que contam, né, que uma pessoa chegava para o Chico, Chico, alguma novidade? Tem alguma novidade? Aí o Chico dizia, tem, meu filho, o quê? O Evangelho. Né? Então, o Evangelho ali sempre é novidade para a gente, porque a gente até hoje não aprendeu, não é isso? Então, é perigoso
A gente tem que estar atento, né? Se a gente vir algum irmão equivocadamente ou por equívoco, trazendo ideias, trazendo coisas que não têm relação com a doutrina espírita, não têm relação com a moral cristã, é melhor a gente ouvir caridosamente, dar um conselho se você puder, e seguir fiel aos ensinamentos do Cristo, seguir fiel à codificação, né, aos ensinamentos que os espíritos superiores nos trouxeram e estão registrados ali nos livros da codificação. E aí agora vamos chegar na parte final da nossa exposição, né, que é justamente a interpretação da parábola por seu autor. Ó, primeira mão, hein? Já imaginou? Brincadeira, está lá no Evangelho há 2.000 anos só. Então, deixando as turbas, veio para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Em resposta, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. O joio são os filhos do malvado, ou do diabo, aquele que desune, né? Desune pelo quê? Pelo egoísmo, pelo orgulho, não é isso? Pela ambição. Esses aí são os filhos do malvado, do diabo, que atua contrariamente à lei de Deus, né? O inimigo que o semeou é o diabo. Ó, o Senhor falando. A ceifa é a consumação da era. Nós estamos no tempo assim, né? Na consumação da era. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Pessoal, foi uma satisfação muito grande falar com vocês e que possamos ouvir cada vez mais esse ensinamento, buscando aprofundar e compreendê-los. Um grande abraço no coração de todos e até breve.